Bora saber como será o período de Sol em Câncer e como ele vai reverberar para os 12 signos? Então fica aqui comigo. E aí, estrela, tudo bem? Bom, para quem não me conhece, sou Flávia do signo, ou Flávia Zenorini. E neste canal eu falo muito sobre astrologia. Então, se você gosta do assunto, se você curtiu a minha vibe, se inscreva no meu canal, né? E curta esse vídeo também para aparecerem mais vídeos meus para você. Bom, então vamos lá para o conteúdo. Gente, o Sol em Câncer, ele vai entrar aí, né? Vai ter sua entrada no dia 20 de junho, por volta das 23h42, né? Então, algumas pessoas em alguns calendários já consideram o dia 21 de junho esse ano, tá? E vai até o dia 21 de julho. Sol em Câncer. O signo de Câncer, né? Ele é o signo de água cardial, ou cardinal, tá? Então, assim como todos os signos cardeais ou cardinais, eles dão abertura às estações do ano. No caso do signo de Câncer, para nós aqui do hemisfério sul, ele dá a abertura do inverno. Para quem tá no hemisfério norte, verão. E no mapa astral, o signo de Câncer, né, no zodíaco ali, ele representa a casa 4, que é o ponto mais baixo ali do mapa, é o fundo do céu. A casa 4, ela engloba assuntos como o nascer de um sentimento, que é o primeiro signo de água. Então é quando a gente começa a sentir algo por alguém, por um assunto, por um filme, uma banda, sei lá, qualquer coisa, né? Seria a nascente. O signo de Câncer, ele se relaciona às nascentes dos lagos, dos rios, tá? E também fala, né, sobre tudo aquilo que a gente nasce com, principalmente padrões emocionais, padrões comportamentais, coisas que já estão na nossa genética. Ah, mas o meu comportamento eu adquiro durante a minha vida. Sim, só que muitas das coisas que a gente faz, a gente também puxa de ancestral, a gente puxa de parente, né? E o signo de Câncer, assim como a casa 4, fala sobre a conexão com a família também, certo? Então, durante esses períodos, a gente pode se sentir mais ali com a necessidade de se conectar mais com a nossa família, ou de se acolher mais, né? A casa 4 também fala sobre o nosso lar. Então, a gente pode estar mais introspectivo, a gente pode estar mais voltado a dar rolês, mas assim, mais em casa, né? Claro que isso depende muito da pessoa. Tem pessoas que não gostam de ficar em casa e tá tudo bem, né? Vale lembrar que a nossa casa é o nosso próprio corpo. Então, a gente tem que estar bem com a gente mesmo, pra gente poder estar bem em casa. E o signo de Câncer, gente, ele também fala sobre a nutrição. Tudo aquilo que nutre, principalmente o nosso emocional, tá? Então, assim, é um período em que a gente tem que perceber do que a gente está se nutrindo. Aí eu falo em relação à comida também, porque o signo de Câncer, ele rege o estômago, assim como a região do peito aqui. Então, traz essa questão, né, de acolher por conta do chakra aqui do cardíaco, mas ele também fala sobre o que a gente come e como aquela comida vai fazer bem ou não pra gente, né? Ah, mas é o signo de touro que fala de comida. O signo de touro, ele degusta, né? Porque ele é a região ali da língua e parte da garganta. Agora, quem faz ali o trabalho é o signo de Câncer, né? O nosso estômago. Então, é um período que a gente tem que começar a pensar nisso, como que a gente está se nutrindo, não só em relação à comida, mas emocionalmente também. O que mais você tem dentro do seu coração? Mágoas? Ou gratidão, sentimentos bons pela sua vida, por quem tá com você, enfim. E uma outra observação, né, do signo de Câncer ou da casa 4, no zodíaco, ou no mapa astral, é essa conexão com o passado, né? Porque como eu falei, a gente herda alguns padrões de ancestrais, e ancestral, família, tem a ver com o passado.
Então, o tema passado vem com o signo de Câncer, que é regido pela Lua. Não, na astrologia, a Lua fala sobre o passado e o Sol fala sobre o presente. Só que o período é Sol em Câncer, né? Então, a gente tem uma mistura aí de Sol e Lua, quando tá o Sol em Câncer. O que acontece? O Sol ele fala sobre nossa consciência, sobre o nosso momento presente. A consciência que a gente tem no presente, no agora. E a Lua fala sobre o que já foi. Então, assim, muito provável, neste período, volte algumas questões do passado para nossa consciência, para que a gente dê um jeitinho ali. Para que a gente conserte, para que a gente, se der para consertar, né? Para que a gente entenda o que a gente precisa se desapegar. Melhorar, se for uma relação, certo? E entender também como é que a gente está lidando com o nosso passado. Porque às vezes a gente está vivendo mais lá do que agora, e a gente tá deixando o bonde passar, né? Então é bom a gente prestar atenção nisso também. Bom, e essa entrada de Sol em Câncer vai acontecer durante o ascendente em Peixes. Veja bem, Peixes é um outro signo de água. É um signo que fala sobre conclusões. Então percebam que se assuntos do passado voltar pra gente, são assuntos que precisam de conclusão, certo? Seja para você realmente acabar, finalizar aquele ciclo na sua vida, ou você trazer uma certa transformação daquilo para melhor, né? Se for uma relação, por exemplo, que deu um tempo e vocês querem voltar, então vamos melhorar, vamos deixar o passado para trás e renovar ali a situação, tá? Porque se for para voltar, para ficar um tacando o dedo na cara do outro, falando o que é, você fez aquilo, você lembra quando você fez aquilo, não sei o que, é mais fácil terminar, né, gente? E partindo desse ascendente em Peixes, a configuração que eu vou falar aqui, né, o horóscopo que eu vou dar em relação aos 12 signos, é a partir do ascendente em Peixes, certo? Então, você que está assistindo o vídeo, veja o seu ascendente e o conselho que eu for dar em relação ao signo do seu ascendente, você pega para você. Se você não sabe o seu ascendente, tem vários sites de graça na internet que fala sobre, né, que detecta ali o seu ascendente. Então, é só procurar. Ou então ver pelo seu signo solar mesmo. Pode ser que dê certo, pode ser que não dê. Se não der certo, joga pro universo e vá procurar o seu ascendente. Antes de eu falar dos 12 signos, como vai ser o período de Sol em Câncer para os 12 signos, é importante a gente entender que, além, né, apesar de cada pessoa ter ali um signo, o signo de Câncer, o Sol em Câncer, tá ali para todo mundo, tá? Até porque o Sol, ele tá ali, tá todo mundo sendo iluminado pelo Sol, né? E o signo de Câncer, a constelação que tá ali no céu, elas não vão embora quando você nasceu. Tá ali. Então, se tá ali, em algum aspecto da sua vida, o signo de Câncer, ele age. Certo? Então, no seu mapa astral, qual é o setor da sua vida que o signo de Câncer tem essa influência, é onde o Sol vai estar iluminando nesse momento, tá? Tendo isso em mente, vamos lá para os 12 signos. Signo de Áries, Sol ou ascendente em Áries. Áries vai para casa 2, né? E tem aí a influência de Quiron. Tem mais planetas que estão em Áries? Sim, mas estão na casa 1, né? Então tem um pouco da influência da 1 e da 2. Gente, a casa 2, ela fala sobre valor. Seja valor de dinheiro mesmo, né? O lado financeiro, ou o valor que você dá para você mesmo, para aquilo que você faz. Então, para as pessoas de Áries, qual que é o conselho aqui? Observa o seu lado financeiro. E observa o que tá pegando ali, se você tem que estudar mais sobre como manter aquilo que você tem, né? Ou se você tem que buscar uma outra fonte de renda, né? Porque Quiron, como tem a influência de Quiron, Quiron traz uma certa insegurança. Então, pode ser que você se sinta meio que instável em relação à sua parte financeira ou ao valor que você dá a si mesmo. Às vezes, uma coisa se conecta na outra. Então, vamos aumentar aí, né, o seu merecimento, porque sem isso, não tem como você
manifestar mais dinheiro na sua vida. Signo de Touro. Touro vai para casa 3, neste caso aqui, e puxa um pouco da lua que está na casa 2, certo? Então, o signo de Touro, ele tá tendo aí o conselho sobre comunicação, pensamento, né? Então, pode ser que esse período desperte alguma mudança em relação à forma de pensar ou a necessidade dessa mudança, né? A casa 3 é uma casa mutável, então, e o signo de Touro não gosta muito de mudança, né? Apesar de estar tendo durante todo esse período aí, alguns anos atrás, a influência de Urano. Então, o signo de Touro está sendo forçado a mudar. Alguns taurinos podem sentir mudança durante esse sol em Câncer, né, na forma de falar, na forma de pensar sobre a vida. Ou podem sentir essa necessidade ali no talo. Tenho que mudar e é agora. Certo? A lua, ela fala sobre questões sentimentais também. Então, se você não se acolhe, você não entende o que você tem que mudar dentro de si. Uma coisa está conectada na outra. Signo de Gêmeos vai para casa 4, ou seja, signo de Gêmeos pode sentir ali essa necessidade de estar mais voltado para a família, né? Pode ser que o signo de Gêmeos tenha algumas questões do passado para resolver, e isso fique mais gritante para vocês nesse período. Até porque, gente, Gêmeos é um signo de ar, e é o inferno astral de Câncer. Então, assim, não sabe lidar muito bem com os sentimentos, não. Né? Ele lida mais com as questões ali do dia a dia de forma racional. Quando entra sentimento, já não sabe lidar muito bem, certo? Então pode ser que pessoas do signo de Gêmeos tenham essa dificuldade em lidar com sentimentos e precise nutrir bem o que você está sentindo. Não é só pensar no que você está pensando. Ah, eu vou fazer um novo curso, vou estudar, eu vou ver fofoca na internet. E o seu coração? Como é que tá? O que você tá nutrindo ali no seu sentimento? É um momento para refletir sobre isso. Signo de Câncer, Sol ou Ascendente, vai para casa 5. Com a influência de Mercúrio nessa casa também, certo? Então o signo de Câncer vai estar mais sociável no seu período, né? Vai estar rolando aí momentos de lazer, principalmente para as pessoas que estão comemorando aniversário. Podem sentir também uma certa... Pode ser que desperte nesse período um novo hobby, né? Ou alguma coisa nova que vocês curtam fazer. Se não despertou nada novo, busquem fazer mais daquilo que vocês gostam, porque isso vai melhorar, sim, a sua interação com o seu meio, né? E a percepção que você tem da sua vida. Mercúrio que tá ali, ele traz mais abertura de consciência sobre os conteúdos que você tá também absorvendo. Então entenda, se os conteúdos que você tem tá te ajudando no dia a dia, tá te ajudando a melhorar aí relacionamentos, a conexão com o filho, caso você tenha, ou a sua criatividade no dia a dia, ou o conteúdo que você tem já tá ultrapassado. Se tá ultrapassado, o Mercúrio tá ali, vindo como um lembrete de que você tem que estudar em relação àquilo que você quer manifestar na sua vida. Signo de Leão, Sol ou Ascendente em Leão. Casa 6, certo? Então, signo de Leão, né, para vocês aí, o conselho é: presta atenção na saúde, cuida da saúde. E também no envolvimento com o trabalho. Pode ser que para vocês, nesse período, vocês tenham mais trabalho para fazer. E por focar demais no trabalho, acaba enfraquecendo a saúde, né? Então, vamos manter esse equilíbrio. Se precisar reorganizar a rotina em relação ao trabalho para favorecer a saúde, façam isso. Lembre-se também que vocês estão começando o período de inferno astral de vocês. Então, todo cuidado é pouco. O período de inferno astral exige muita observação e sabedoria. Signo de Virgem, casa 7. Então, para você que tem o Sol ou ascendente em Virgem, a casa 7 que está sendo o foco, né? E casa 7 fala sobre compromisso com pessoas, parcerias, relacionamentos, acordos na justiça, né? Pode ser que para vocês nesse período venha aí um novo romance, ou vocês firmem um relacionamento com alguém, ou um novo acordo de negócios para vocês que estão aí mais focados na área do trabalho,
certo? Ou então, se vocês têm algum assunto na justiça, pode ser que nesse período de Sol em Câncer, isso tenha uma certa... ou uma resolução ou um parecer. Se for um assunto que está estagnado, vai ter um parecer durante esse período. Signo de Libra, Sol ou Ascendente em Libra. Casa 8. Gente, a Casa 8 ela fala sobre magnetismo pessoal, momentos de transformação profunda, conclusões de relacionamento, né? Os segredos que ficam depois que você fecha um acordo com alguém, entre você e a pessoa. Perceba como tudo isso está influenciando no seu emocional. A Casa 8 ela fala também sobre dinheiro compartilhado, recursos compartilhados. Então, se você que é libriana e está casado, vê se vocês estão compartilhando, né? Realmente está sendo recíproco esse compartilhar, esse casamento em relação à finança, ou se não está sendo. Certo? Para você que não tem relacionamento, a Casa 8 ela pode atuar no seu magnetismo pessoal. Então, vocês podem estar com um grande poder aí de atrair o olhar das pessoas ou de manifestar novas conquistas aí na vida de vocês, certo? Só que a Casa 8 ela também fala sobre traumas. Então, se tem alguma autossabotagem, é porque tem algum trauma aí batendo na porta que tem que cuidar, certo? Se não tem nada disso, você tá livre para manifestar ali o que você deseja. Signo de Escorpião, Casa 9. Você que tem Sol ou Ascendente de Escorpião, a Casa 9 que vem aí como conselho para você. A Casa 9 ela fala sobre como você tá lidando com a sua fé, com a sua filosofia de vida, né? A filosofia não é só em relação aos filósofos, né? Os pensadores da antiguidade, mas qual é a filosofia de vida que você usa a partir das suas próprias experiências? Isso pode ser válido para outra pessoa. A Casa 9, ela fala sobre a sabedoria que a gente pode passar para as pessoas. Não a Casa 3. A Casa 3 é mais fofoca. E a Casa 3 está em compartilhar com a Casa 9. Então, a Casa 9 já é esse conhecimento, esse conteúdo em elevação, né? Estudo superior, faculdade. Pode ser que você tenha aí possibilidade de concluir uma faculdade ou ingressar numa faculdade, certo? Casa 9 também fala sobre viagens, então para algumas pessoas do signo de Escorpião, possibilidade de viajar também tá rolando. Signo de Sagitário, Sol ou Ascendente em Sagitário. Casa 10 ou Meio de Céu. Gente, Casa 10 fala sobre destaque profissional ou social, né? Então vocês de Sagitário estão aí no auge da carreira nesse momento. Para você que não está no auge da carreira, pode acontecer de vocês serem reconhecidos por alguém no trabalho, né? E a partir disso, ou vocês subam de cargo, se vocês estão numa empresa, ou se vocês estão aí trabalhando por vocês mesmos, vocês podem ser indicados por outras pessoas, certo? Então aproveitem aí o magnetismo de vocês e essa sabedoria aí em relação ao que vocês sabem fazer. Signo de Capricórnio, Casa 11. Você que tem Sol ou Ascendente de Capricórnio, fiquem ligados em relação a grupos. Os grupos podem te ajudar a se fortalecer em relação a questões que você se sente meio que perdido, né? Então, conversem mais com amigos, participem de rolês que tem mais pessoas, porque às vezes vocês que são de Capricórnio estão tão isolados ali no seu mundinho que vocês acham que algumas questões não têm saída. Mas quando vocês vão interagir com as pessoas, vocês enxergam outras opiniões que podem ajudar vocês a seguir o seu caminho ou se libertar de algumas travas, alguns padrões de pensamento que não estavam ajudando vocês a evoluir. Signo de Aquário, Sol ou Ascendente em Aquário. Para vocês que são de Aquário, Casa 12 vem como conselho para vocês, né? E a Casa 12 é a última casa do zodíaco, a casa de peixes. Então percebam aí as consequências psicológicas e emocionais que o que aconteceu na sua vida até agora está te trazendo, né? Pode ser que para vocês o período de Sol em Câncer traga esse desafio no sentido de lidar com o passado, né? Mas entendam que a Casa 12 já é a casa de transformação, né? Transmutação, transcendência para chegar na Casa 1. Então, chaves, insights, né, podem acontecer durante esse período. Só que vocês têm que manter aí uma postura mais de observador. Né? Observa bem, interioriza
e ver que tipo de padrão, que tipo de paradigma vocês têm que mudar dentro de vocês para que esse passado não afete a vida atual, não trave a vida atual. Tudo bem vocês aprenderem com o passado, mas o passado só tem né? Só tem uma das características do passado é trazer aprendizado. A outra é deixar boas memórias e tal, mas a gente não pode se estagnar por conta disso. Então, para vocês que são de Aquário, concluam assuntos que precisam de conclusão. Signo de Peixes, ascendente ou Sol em Peixes. Peixes vai para casa 1 por conta do ascendente em Peixes, né? Todo ascendente é a casa 1. Então, a casa 1, ela fala sobre como vocês estão se expressando no mundo. Como que vocês estão agindo. Qual a expectativa que vocês estão colocando na vida de vocês. Ou também, como que a expectativa está ajudando ou atrapalhando a vida de vocês. Né? Porque o signo de Peixe tem essa tendência de sonhar, de idealizar. Só que daí, se não acontece do jeito que eles pensaram, a frustração vem. Então, toma cuidado com essa questão de ficar colocando expectativa nas coisas. Tá? A casa 1, ela também fala sobre a nossa expressão, sobre o nosso estilo, aquilo que a gente mostra, aparenta para o mundo, sobre o nosso corpo também. Então, cuidem do corpo, cuidem do estilo. Se precisar, mudem o estilo de vocês. Né? Quando a gente renova a forma, nosso look, a nossa forma de se expressar de forma roupa ou corte de cabelo, enfim, a gente também tem uma nova esperança, né? É algo meio mágico, mas acontece. Então perceba se vocês estão precisando de uma mudança de look, se vocês estão precisando de uma mudança na forma de se expressar, às vezes vocês podem estar sendo mal entendidos pelas pessoas. Presta mais atenção nisso. Bom, estrelas, então era esse o recado que eu queria deixar para vocês aqui durante o período de Sol em Câncer. Agradeço a todo mundo que assistiu o vídeo até aqui. Quem puder me ajudar curtindo, comentando, compartilhando, também agradeço. Quem quiser começar a estudar astrologia, meus e-books sobre a base do mapa astral, né, de todo o mapa astral, tá aqui na descrição do vídeo. Quem quiser uma leitura de mapa astral comigo, voltado para o seu período de Sol em Câncer, ou seu mapa astral completo mesmo, pode me procurar também no meu Instagram, que eu vou deixar na descrição do vídeo, ou no meu e-mail. Ótimo período de Sol em Câncer para todo mundo e até o próximo vídeo.